A história começa nas ruas caóticas de Manhattan, onde a vida de Lowen Ashley, uma escritora de suspense introvertida e financeiramente arruinada, está prestes a mudar drasticamente. Caminhando para uma reunião que poderia salvar sua carreira, ela testemunha um acidente horrível. Um pedestre é atropelado violentamente bem diante de seus olhos, o sangue espirrando em suas roupas. Em meio ao choque, surge um estranho, Jeremy Crawford. Ele não é apenas bonito, mas demonstra uma calma e competência inquietantes enquanto a ajuda a se limpar em um banheiro próximo. Há uma intimidade instantânea e trágica entre eles, dois desconhecidos unidos pelo trauma momentâneo. Ele lhe oferece sua própria camisa, para que ela possa seguir para seu compromisso, e eles se separam, sem saber que o destino já havia entrelaçado suas linhas. Ao chegar à editora Pantheon Press, ainda abalada, Lowen descobre que a reunião é, surpreendentemente, com o mesmo homem. Jeremy é marido de Verity Crawford, uma autora best-seller mundialmente famosa, conhecida por escrever sob a perspectiva dos vilões. Verity sofreu um grave acidente de carro que a deixou em estado vegetativo, incapaz de concluir sua série de sucesso, The Noble Virtues. A proposta é irrecusável. Lowen deve assumir a autoria dos 3 livros finais da série, mantendo o pseudônimo de Verity ou agindo como coautora fantasma. O pagamento é astronômico e resolveria todas as dívidas de Lowen, que acaba de perder a mãe e enfrenta uma ordem de despejo. Apesar de sua relutância em estar sob os holofotes, a necessidade fala mais alto. Lowen aceita a oferta, que exige que ela se mude temporariamente para a isolada mansão dos Crawford em Vermont. O objetivo é organizar as anotações caóticas de Verity e encontrar um esboço para os próximos livros. Ao chegar à propriedade, a atmosfera muda. A casa é imponente, sombria e exala uma sensação de desconforto, como se as tragédias da família estivessem impregnadas nas paredes. Lowen é apresentada ao filho do casal, Crew, e vê Verity pela primeira vez. Um corpo imóvel em uma cama hospitalar no meio da sala, com olhos abertos, mas vazios, assistindo à televisão sem reação aparente. Jeremy, tentando ser hospitaleiro em meio ao seu próprio luto, revelando que o casal perdeu não uma, mas 2 filhas gêmeas, Harper e Chasten, em tragédias separadas, antes do acidente de Verity, instala Lowen no quarto principal. A tensão sexual e emocional entre Lowen e Jeremy é palpável, mas carregada de culpa. Sozinha no escritório de Verity, um lugar que parece um santuário da mente da autora, Lowen começa a sua busca. O caos impera. Pilhas de papéis, anotações desconexas e uma sensação de que está sendo observada. É então que ela encontra algo que não deveria estar ali. Escondido no fundo de uma caixa, sob pilhas de irrelevâncias, está um manuscrito intitulado So Be It, que assim seja. Ao começar a ler, Lowen percebe com horror que não se trata de um esboço de ficção. As primeiras linhas, narrando a obsessão instantânea de Verity por Jeremy, são apenas a ponta do iceberg de uma confissão que promete revelar a verdadeira natureza da mulher imóvel no andar de cima. À medida que Lowen avança na leitura de So Be It, o medo se instala em suas entranhas. Verity descreve com uma frieza calculista que sua obsessão por Jeremy era tão absoluta que não deixava espaço para o amor materno. Ela narra suas tentativas grotescas de abortar as gêmeas ainda no útero, utilizando métodos caseiros e perigosos. Tudo porque via as filhas não como bênçãos, mas como intrusas que roubariam a atenção de seu marido. Lowen lê horrorizada sobre como Verity aprendeu a simular afeto e preocupação para manipular Jeremy, enquanto na intimidade desprezava as crianças, chegando a deixá-las chorar até a exaustão, culpando a grade do berço pelas marcas. Mas são os relatos das mortes que fazem o ar faltar nos pulmões de Lowen. O texto revela que a morte de Chasten, atribuída a uma reação alérgica fatal, foi permeada pela negligência deliberada de Verity. No entanto, o relato sobre Harper é ainda mais monstruoso. Verity descreve o dia no lago com detalhes vívidos. Ela incentivou a filha a tirar o colete salva-vidas na canoa. Quando a embarcação virou, Verity não tentou salvar a menina. O manuscrito detalha como ela aprendeu a própria respiração sob a água para encenar um afogamento quando Jeremy chegou para o resgate, tarde demais.
A atmosfera na casa muda drasticamente para Lowen. O que antes era desconforto torna-se terror puro. Ela começa a desenvolver uma paranoia aguda em relação ao corpo inerte no andar de cima. Ruídos noturnos, rangidos no assoalho e sombras nos corredores a fazem questionar sua sanidade. A tensão aumenta quando Lowen tem a nítida impressão de que Verity a observa. Durante suas visitas ao quarto para checar os aparelhos ou apenas para vigiar a doente, Lowen nota sutilezas perturbadoras. Um piscar de olhos mais lento, um dedo que parece ter mudado de posição, ou o olhar de Verity que parece segui-la pelo reflexo do espelho. A dúvida se planta na sua mente. Estaria Verity realmente em estado vegetativo ou estaria fingindo, assistindo a tudo, esperando o momento de atacar? Paralelamente ao horror, a relação entre Lowen e Jeremy se intensifica. Unidos pelo luto e pela solidão, eles encontram conforto um no outro. Jeremy vê em Lowen uma pureza e uma verdade que lhe faltaram por anos. A atração explode em um romance proibido e carregado de culpa. Lowen se apaixona por ele, mas o segredo do manuscrito pesa como uma âncora. Ela quer contar a verdade a Jeremy, entregar o manuscrito e libertá-lo, mas teme que ele a veja como uma louca, ou que o choque destrua o pouco que resta dele. Além disso, há a possibilidade do manuscrito ser apenas um exercício de escrita macabro, o famoso método de Verity para criar vilões. A situação atinge um ponto de ruptura, quando Lowen, após uma noite de intimidade com Jeremy, acorda com a sensação de perigo iminente. Ela tranca a porta do quarto religiosamente todas as noites, com medo de que a mulher paralisada possa se levantar. E suas suspeitas parecem se confirmar quando Crew, o filho pequeno, menciona casualmente que a mamãe fala com ele às vezes. O sangue de Lowen gela. Se Verity está fingindo, Lowen e Jeremy, e principalmente Crew, estão em perigo mortal. Ela decide que precisa provocar Verity, forçá-la a reagir e revelar sua farsa antes que seja tarde demais. A ilusão de normalidade na casa dos Crawford se desfaz numa manhã que deveria ser tranquila. Lowen sobe as escadas após ouvir um choro abafado vindo do quarto de Verity. Ao entrar, encontra Crew sentado no chão, o rosto manchado de vermelho. Por um instante, o choque paralisa seus pensamentos. A cor viva, fresca, escorrendo pelo queixo do menino. Na mão pequena, ele segura uma faca. O pânico toma conta de Lowen quando ela percebe que o sangue é todo dele. Jeremy chega num rompante, ajoelha-se, retira a faca com cuidado e levanta o filho nos braços, a urgência evidente em cada movimento. Ele sai às pressas, levando o Crew para o hospital. O corredor fica silencioso, mas um silêncio que não traz passo, apenas perguntas. Como ele conseguiu pegar uma faca? Quem a deixou ali? A casa parece esconder intenções, e o peso invisível do andar de cima cai sobre Lowen com força renovada. Os dias seguem em tensão crescente até o aniversário de Lowen. Jeremy, tentando suavizar o clima opressivo, prepara um bolo simples e acende velas como um gesto de ternura. A barreira emocional entre eles se rompe, e o que antes era apenas proximidade frágil transforma-se em desejo incontido. No calor do momento, enquanto ainda recupera o fôlego, Lowen ergue os olhos e congela. No topo das escadas, Verity está de pé, imóvel, observando. A expressão indecifrável e os olhos fixos atravessam Lowen como uma lâmina fria. O terror é tão imediato quanto absurdo. Ela tenta racionalizar. Uma sombra, um reflexo, a sua mente exausta pregando peças, porque a alternativa é perigosa demais para ser considerada. Na manhã seguinte, o medo deixa de ser uma possibilidade imaginada e se torna físico. Lowen tenta girar a maçaneta do quarto e não consegue. Está trancada. Por fora. O pânico sobe pelo corpo dela como uma corrente elétrica. Jeremy precisa arrombar a janela para tirar Lowen dali, e a explicação dele, o suposto sonambulismo dela, soa frágil, como uma desculpa mal encaixada num cenário carregado de malevolência. Determinada a descobrir a verdade, Lowen elabora um plano arriscado. Aproveita que Jeremy levou Crew à consulta de acompanhamento e instala um monitor de bebê no quarto de Verity, escondido entre os objetos. Depois desce e mantém os olhos presos à pequena tela, o coração batendo no ritmo da estática. O que vê a faz estremecer até os ossos.
A imagem granulada mostra Verity mexendo sobre os lençóis. Lentamente, ela se ergue, não como alguém debilitado, mas como alguém que tem total domínio do próprio corpo. Coloca-se de mãos e joelhos e rasteja pelo chão com precisão calculada, antes de retornar à cama e acomodar-se novamente, arrumando o corpo com cuidado ensaiado. Não há coma, não há fraqueza, há consciência, há intenção. Quando o som do carro de Jeremy ecoa na entrada, Lowen dispara a escada acima. Ela praticamente puxa Jeremy consigo, desesperada para que ele veja o que ela viu. Mas quando entram no quarto, Verity está imóvel, perfeitamente posada sobre os lençóis, os olhos abertos numa serenidade que beira o escárnio. Jeremy hesita, preso entre a lógica e o absurdo. Lowen, porém, não recua. Aproxima-se da cama e encara a Verity de perto, desafiando-a em silêncio. E Verity responde, não com palavras, mas com um breve, quase imperceptível movimento do rosto. Uma expressão que destila ódio, consciência, intenção. Jeremy vê. O instante em que seus olhos captam essa centelha muda tudo. Algo se parte dentro dele. Uma certeza que rompe de uma vez o véu de negação. Ele puxa Lowen para trás rapidamente, como se a cama escondesse dentes. E a atmosfera do quarto muda em um segundo. Já não há dúvida. Já não há teatro. A farsa acabou. O confronto não começa com gritos, começa com um silêncio. Um silêncio pesado, quase físico, quando Lowen coloca o manuscrito "So Be It" nas mãos de Jeremy e simplesmente diz que ele precisa ler. Ele hesita, desconfiado, cansado, mas abre as páginas. Enquanto os minutos passam, Lowen observa a transformação no rosto dele. Primeiro incredulidade, depois dor, e por fim, uma fúria fria, enraizada no tipo de horror que só vem quando alguém descobre que sua vida inteira pode ter sido construída em torno de uma mentira. Quando ele fecha o manuscrito, não há mais luto no seu olhar, apenas decisão. Jeremy sobe as escadas com passos controlados, como alguém que finalmente encontrou a origem da própria ruína. No quarto, Verity abre os olhos. Não há mais fingimento ali. O terror é imediato, como se ela soubesse exatamente o que está prestes a acontecer. Jeremy confronta-a sem levantar a voz. Não pergunta por quê. Não faz discursos. Ele apenas age, e a violência é rápida, silenciosa e definitiva. As mãos dele apertam a garganta dela até que o corpo deixa de se debater. Lowen permanece à porta, paralisada entre o horror e o impulso irracional de proteger Creel de tudo aquilo, inclusive da verdade. Depois, a encenação. Ajustam o corpo, organizem a cama. Criam a narrativa de que Verity morreu durante o sono, vítima de um engasgamento acidental. Não chamam a polícia, não fazem perguntas que não desejam responder. O que aconteceu naquela noite se torna uma decisão compartilhada. Um pacto que ninguém articula, mas que ambos compreendem. Aquela versão será a única que sobreviverá, por Creel, pelo futuro que acreditam estar construindo. 7 meses se passam. A casa, finalmente, volta a ser apenas uma casa. Lowen, grávida, retorna com Jeremy apenas para empacotar o que ficou para trás. Tudo parece quieto demais, como se as paredes estivessem segurando o ar desde a última respiração de Verity. É então que Creel, com a inocência que só uma criança pode ter, menciona que a mãe gostava de esconder coisas no chão. Ele aponta para uma tábua solta. Lowen sente o coração acelerar. Ajoelha-se, levanta a madeira, e ali estão a faca e uma carta dobrada, endereçada a Jeremy. As mãos tremem enquanto ela abre um envelope. As palavras de Verity, vivas e meticulosas, tomam forma no papel. A carta afirma que o manuscrito nunca foi autobiográfico, mas sim um exercício de escrita para explorar a mente de uma antagonista, ficção extrema usada como treino técnico. E vai além. Acusa Jeremy de ter lido o manuscrito antes do acidente, acreditado que era real e, consumido pela raiva, tentado matá-la ao provocar o acidente de carro que a deixou incapacitada. Diz que ela fingiu o estado de coma por medo dele, medo de que ele terminasse o trabalho. Lowen sente o chão desaparecer. A carta cria um espelho quebrado diante dela.
Em um reflexo, Verity é uma assassina calculista, culpada de tudo o que escreveu. No outro, é uma mulher inocente que foi destruída pela interpretação equivocada do próprio marido. As duas versões não podem ser verdade ao mesmo tempo, mas ambas parecem possíveis. Ela olha pela janela. Jeremy está no jardim, ajudando Creel a saltar de uma pedra. Estão rindo, completamente alheios à bomba que ela segura. Mostrar a carta significaria explodir aquela frágil estabilidade. Escondê-la significaria viver com a dúvida, talvez com um assassino. Talvez com um homem que fez o que julgou necessário para proteger o filho. Talvez com alguém que salvou sua vida. Ou não. Lowen faz a escolha que acredita poder sustentar. Ela rasga a carta e atira os pedaços para dentro da larineira. O papel se contorce, escurece e desaparece, carregando consigo a última voz de Verity. Ela observa o fogo consumir cada palavra e decide que a versão contida no manuscrito será a única verdade possível dali em diante. Não é uma escolha moral, é uma escolha de sobrevivência. Ao deixar a casa, Lowen passa a mão pela própria barriga, sentindo a vida que cresce ali, e tenta ignorar a pergunta que agora a seguirá para sempre como uma sombra. Que história ela acabou de matar? E quem era de fato o verdadeiro vilão?